Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui vivos e de pé pela misericórdia do nosso Deus. E vamos aqui então meditar mais uma vez na palavra de Deus e entendermos o que o Senhor está a falar conosco, né? Primeiramente, amados, fazer uma oração aqui para nós já consagrar este vídeo ao maior interessado, que é Deus. Amém? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença, Senhor, mais uma vez nesse dia, Pai. Te agradecendo pelo ar que respiro, te agradecendo pela oportunidade de estar viva, Pai. Senhor da glória, eu te agradeço por tudo. E eu me coloco inteiramente na Tua presença, Papai, te pedindo, Senhor, que me tomes. Toma minha boca, toma minha vida, Senhor, e me use, Senhor, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor Espírito Santo, através de mim, com quem, Senhor, o Senhor quer falar. Eis-me aqui, Espírito Santo, faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui neste canal, se inscrevam neste canal, amados, ative o sininho de notificação todas para que você seja sempre avisado quando eu colocar aqui uma meditação da palavra de Deus, um versículo bíblico, que eu faço assim, né, amados, sem muita sabedoria, né, mas eu faço tudo com muito amor e com muita dedicação para Deus e para aqueles que têm um amor e zelo pelas coisas de Deus, né? Eu sempre tenho postado aqui versículos da Bíblia, todas as manhãs eu tenho posto aqui uma palavra onde eu medito aqui no canal, e eu creio que Deus está trabalhando em muitas vidas. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos, amados irmãos, se inscrevam neste canal. E sempre quando você ouve a palavra de Deus, amados, compartilhe com mais pessoas a palavra de Deus. Assim, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, você também está evangelizando e você estará ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Como eu tenho dito aqui, que ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo não é só o pastor que está em cima de um altar falando no microfone, não é só a mim e outros que evangelizam pelo canal do YouTube. Evangelista e ganhador de almas para o Senhor Jesus Cristo é todo homem e mulher que compartilha a palavra de Deus, né? Você compartilhando uma mensagem que você ouviu da palavra de Deus, compartilhando um louvor com pessoas, Deus trabalha através daquele louvor, daquela palavra em vidas, em corações, e você acaba que está cooperando também para ganhar almas para o reino do Senhor. E este é o trabalho único que o Senhor Jesus Cristo nos deu para fazer aqui na terra. Nós só somos útil a Deus trabalhando na obra dele, que é ganhando almas para o reino do Senhor. Amém? Vamos para a palavra de Deus, amados. A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje está no livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler aqui para nós entender. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há de encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Porquanto tudo que em trevas disser, a luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos nos gabinetes, sobre os telhados, será pregado. Amém? Amados, aqui, essa palavra, ela vem nos contando uma história de que certa feita, Jesus ministrando a palavra dele, né? Como sabemos que Jesus veio ao mundo aqui
E todo o tempo de vida que Jesus viveu nessa terra, ele ministrou a palavra de Deus, né? Todo o tempo que Jesus ficou aqui nessa terra, ele viveu uma vida certa, correta diante de Deus, o seu Pai, se desviando do mal, e ele anunciava a vinda dele um dia e a salvação. E ele nos deixou a vida dele, a vivência dele como exemplo. Ele disse, quando ele morreu, ressuscitou, ele voltou outra vez a falar com seus discípulos, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, esta palavra está hoje aqui na Bíblia porque Jesus deixou esta palavra escrita para que, da mesma forma que ele falou aqueles dias, aqueles tempos com seus discípulos, desta mesma forma hoje ele fala comigo e fala com todos que ouvem a palavra dele. Então, estavam todos ajuntados, diz a palavra de Deus, entre tantos milhares de pessoas ouvindo aquela mensagem, aquela pregação, milhares, diz a palavra de Deus, que uns atropelavam os outros, eram muitas pessoas. E Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo, né? Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Então, sabemos que Jesus advertiu os seus discípulos, porque imagino eu, né, não está escrito isso na palavra de Deus, eu imagino, né, que os discípulos ficavam, né, a conversar com um, abraçar um, apertar na mão do outro, né, e todo cheio, né, de se achar, né, e feliz pela aquele povoado enorme, ouvindo a palavra de Deus, pelo aquele povoado enorme de seguidores, né? Muitas pessoas, né? Então eu imagino que os discípulos estavam todos cheios, né? E se maravilhando por isso. E Jesus advertiu, porque nem todos que seguiam a Jesus seguiam porque amavam Jesus, amavam a palavra de Deus. Não. Havia um povo chamado fariseus, que eram aqueles que se achavam mais santos do que Jesus. Eles andavam a seguir Jesus, né, nas pregações, nas aldeias, aonde Jesus ia, tinha aquele povão, né, junto com Jesus, mas a maioria eram perseguidores, tentando encontrar em Jesus uma falha, porque nós vemos por dentro da palavra de Deus, muitas das vezes esse povo confrontou Jesus, né? Chegavam a dizer, né, por que só Jesus jejuava e os seus discípulos não, porque trabalhavam no sábado, porque Jesus curava no sábado, se isso era certo, se isso não era correto, né? Nós sabemos que esse povo fariseu confrontava Jesus, eles se achavam mais sábio, mais santo que Jesus. Muitos nem acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas sempre estava ali junto com Jesus, onde Jesus ia e aquele povo junto, né? E Jesus advertiu os seus discípulos que prestassem atenção e tomassem cuidado para não se contaminarem com o fermento dos fariseus. E esta palavra hoje está falando comigo, amado. Esta palavra de Jesus hoje está falando com vós. Por isso, Jesus colocou no meu coração esta palavra hoje para nós meditar nela. Por quê? Porque hoje, amados, não é diferente do tempo que Jesus andou há 2024 anos aqui. Não. Pelo contrário, isso se multiplicou. Porque há muitos fariseus, há muito povo. Existe aquele povo, amados, o qual acha assim, olha, eu acho que da mesma forma que eu conheço e vejo, muitos de vós conhecem e vê, existe aquele povinho, né, que vai numa igreja X e ele acha assim, ó, o outro povo que serve a Jesus, nem outra igreja, não vai para o céu. Eu já até ouvi falar, amados, de igrejas que diz, é só este povo que vai para o céu. Quem estiver nessa igreja servindo a Deus vai para o céu, porque esta é a mais certa, esta é a mais correta. Quem estiver nas outras igrejas está perdendo tempo, não vai para o céu.
Então, amados, existe fariseus, só que hoje em mais abundância, né? Se multiplicou. E Jesus disse aos discípulos o mesmo que hoje ele está dizendo para mim, está dizendo para vós: acautelai-vos, para que não se contamine com o fermento dos fariseus. Que disse o Senhor Jesus Cristo? Que é a hipocrisia. Porque há, amados, hipócritas, servindo a Deus e ele se achando ele santo mais do que os outros. Sabemos que a palavra de Deus nos diz que ninguém consegue, deve dizer que não tem pecado. Se alguém se achar no direito de dizer que não tem pecado, este peca mais. Porque não tem homem justo nessa terra, disse Deus, que não cometa pecado. E a palavra de Deus é bem clara quando o Senhor nos diz, amados, que um dia o Senhor Jesus Cristo virá buscar um povo zeloso e de boas obras. E disse mais o Senhor Jesus Cristo: ele vai vir buscar uma igreja amada para estar no céu. A igreja, amados, não é as quatro paredes com o telhado aonde nós vamos adorar a Deus, que é a igreja. Nós dizemos, a igreja é pessoas reunidas adorando ao mesmo Deus em um só espírito e de um só coração. A igreja é quando eu me reúno naquele templo de oração com os outros irmãos da congregação e juntos nós louvamos, juntos nós oramos, juntos nós sentamos e ouvimos a palavra de Deus. Formamos a igreja. Então a igreja somos nós. E o povo zeloso de boas obras é aquele povo que zela pela palavra de Deus e que comete boas obras, não faz coisas algumas que não esteja por dentro da palavra de Deus e que não agrade a Deus. Isso, amados, nós podemos compreender diariamente lendo a Bíblia. Por isso, amados, é que eu digo sempre, quando a gente tiver uma dúvida quanto a alguma coisa que ouvimos aí fora, quando a gente tiver uma dúvida quanto vem o nosso coração, vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, porque Deus vai esclarecer as dúvidas e levar todo o nosso conhecimento necessário. Não vamos, amados, dar ouvido ao mundo, porque assim como tinha fariseus, que eles cresciam como um fermento crescia dentro deles, como hipocrisia, isso só se aumentava a maldade, a santidade que eles rotavam. Hoje existe, mas isso multiplicado em muito mais fariseus. E nós devemos tomar cuidados. Por que, amados, tomar cuidado? Porque se nós somos conhecedor da palavra de Deus, já lemos essa Bíblia, já escutemos Deus falar, já entendemos o que é certo e errado. Se nós se corromper com a mentira que o inimigo usar alguém para vir colocar na nossa mente, e nós se corromper, deixar da verdade, passar a usar a mentira, e nós morrermos, amados, desta forma nós não vamos ser salvos. Aí, amados, entra a palavra aonde eu já disse que eu já ouvi. E eu imagino que há aqui irmãos e irmãs que me ouvem, que também você já ouviu, pessoas dizerem, rotar assim aquela santidade da sua igreja, da sua casa, da sua vida, dizendo só esta igreja é a mais verdadeira. Esses dias, amados, eu vi até na rede social, parece, não me engano, no Instagram, eu vi alguém dizendo: só a igreja tal onde eu estou é a única igreja que vai para o céu, porque é a única igreja que segue a Bíblia de verdade, porque é a única igreja que segue a doutrina de verdade. Então, amados,
não têm conhecimento da verdade, pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não têm buscado a presença do Espírito Santo de Deus, pode se corromper e se converter a uma palavra dessa, entendendo realmente, então é só essa igreja que vai para o céu, então eu vou ter que ficar lá, só lá, eu não vou nem olhar para outra igreja, porque as outras não vão para o céu. E isso é mentira do diabo, amados. Isso é mentira de Satanás. Existe também uma igreja X, a qual diz, né, eu conheço inúmeras igrejas, né, é só esta igreja que vai para o céu, porque só aqui as mulheres, né, andam, né, da forma de vestidura, do jeito que Deus mandou, porque só aqui os homens andam certo do jeito que Deus mandou, eles acreditando que por causa de somente sua vida exterior, as suas vestiduras, suas vaidades, a sua carne fora está agradando a Deus, sendo que é um conjunto, amados, para nós servir a Deus. Eu tenho que cuidar do meu exterior ou por fora, sim, mas eu tenho que cuidar do meu interior ou por dentro também, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos transparentes aos olhos de Deus. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. Deus me conhece, amados, mais do que eu mesmo me conheço. Pode ser que aconteça algumas adversidades um dia na minha vida, algumas emoções, algumas coisas que eu mesma não vou saber como lidar se eu pensar hoje. Nossa, se acontecesse isso comigo, como que eu lidaria? Eu não sei dizer como eu lidaria, como seria a minha atitude. Mas Deus que me formou, que me deu vida até aqui, Ele me conhece, Ele sabe como eu agiria. Então, amados, nós devemos tomar cuidado para não nos contaminar com o fermento dos fariseus, disse Jesus para nós. Esta é a palavra de Deus, amados. Está escrito em Lucas, no capítulo 12, versículo 1. Eu li aqui o 1, o 2 e o 3, aonde disse o Senhor Jesus Cristo: nada há encoberto que não haja de ser revelado, e nem oculto que não haja de ser sabido. Então aqui Jesus esclareceu o que nós vemos todos os dias acontecer. Como eu já disse em vídeos passados, todos os dias, amados, nós estamos vendo os homens e mulheres que se diziam o homem de Deus, que se dizia a mulher de Deus, que tinham muitos admiradores e seguidores. Todos os dias nós vemos cair, porque vem, amados, à tona a vida dele, que não condiz com a vida de um servo de Deus. Porque na fios, amados, de que ele tem muitos seguidores, de que ele está adquirindo muitos poderes carnais, na fios de que ele está crescendo nas redes sociais, na fios de que ele sabe pregar bem, porque ele tem um bom palavreado, ele tem uma boa teologia, ele tem estudos, ele tem faculdade, ele sabe falar bonito, e assim ele esquece que ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Somente isso é necessário e mais nada. Mas essa pessoa, ela está se achando, né? Pela forma de que ela está crescendo, e ela acaba então se esquecendo de Deus, de que ela tem um Criador, de que ela disse que servia um Senhor. Ela acaba se esquecendo e passando a se achar ela o Senhor. E aí, amados, ela começa, né, a se esquecer que precisa de Deus, porque já se acha suficientemente, né, o dono de tudo, e vem à tona a sua vida. E nós estamos vendo isso, amados, acontecer todos os dias. Homens, mulheres, né, grandes pregadores da palavra de Deus, que tinham dons de visão, de revelação, dons de profecia, muito usados por Deus. Nós temos visto a cadência desses diariamente. Por quê? Porque por trás de tudo ele vivia uma vida dissoluta, uma vida de mentira.
Ele mentia em cima da palavra de Deus, ele mentia em cima do altar do Senhor, ministrando esta palavra. Ele não era usado mais pelo Espírito Santo, porque ele já tinha sabedoria de sobra, sabedoria humana, palavra, teologia humana, então ele não precisava mais do Espírito Santo. Então essa palavra já não vinha mais do Espírito Santo, vinha do próprio homem, porque quando o homem já está no pecado, na carnalidade, fazendo as vontades suas e não a de Deus, então o Espírito Santo não habita mais nessa vida. E como disse Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, por isso, amados, se há alguém aqui que o Espírito Santo de Deus fala, que você é uma pessoa que louva a Deus, você é uma pessoa que canta na igreja, você é uma pessoa que até ministra a palavra de Deus, você é uma pessoa que até tem um cargo na igreja, mas você tem vivido uma vida que não agrada a Deus por trás de tudo. Vigie, se conserta com o Senhor, volta aos pés do Senhor, se conserte, porque a palavra de Deus é essa, o que Jesus está falando. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tudo o que fazemos um dia vem à tona. Tudo. Por quê? Porque Deus vê tudo e aos olhos de Deus nada passa batido. Disse mais o Senhor: porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos num gabinete, sobre os telhados será pregado. Porque, amados, que hoje nós estamos descobrindo coisas, né? O mundo está descobrindo coisas de homens e mulheres que se diziam o homem de Deus, a mulher de Deus. E às vezes passou 20 anos no pecado, 30 anos, 40 anos no pecado, e ministrando a palavra de Deus e fazendo prodígios, maravilhas no nome de Jesus. E as pessoas dizem: meu Deus, como é que conseguiu esconder tanto tempo? Porque não vigiou. Em 10, 25, 10, 15 anos, quantas vezes Deus não falou quando ele leu a Bíblia para ele se consertar, para ele parar? Mas, como nós sabemos, o pecado parece ser mais doce, mais gostoso, e a carne concomina para fazer as vontades dela. E a partir do momento que a pessoa já está se achando sábio o suficiente, se achando doutor da palavra, se achando já tenho muitos seguidores, as pessoas me amam da forma que eu estou, ela está em pecado, mas ela continua ministrando a palavra de Deus porque ela tem sabedoria. Então ela já acha assim: eu não preciso, né, buscar Deus ou obedecer Deus, eu tenho sabedoria. Ou talvez passe pela cabeça da pessoa, né? Não é pecado o que eu estou fazendo, porque Deus continua me usando para ministrar a palavra de Deus. Engana-se. Porque sabemos que Satanás é astuto, é enganador, é maligno. E a partir do momento que eu passo a fazer a vontade dele, que eu passo a se deleitar nos seus caminhos, nas suas vontades, ele também me usa. Sabemos que Satanás usa pessoas a falar em língua dos anjos dentro de uma igreja, que às vezes engana até o pastor. Satanás também usa de dar dons, de revelações, e a pessoa pensa, né, ser de Deus. É por isso, amados, que nós temos que vigiar. É da nossa vida que nós estamos falando. Se nós queremos ser usados por Deus, nós devemos andar por dentro da palavra de Deus. Se Deus falou duro, amém, foi Deus quem falou. Era necessário ouvir. Se Deus falou menos duro, amém, era necessário ouvir. Mas nós temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus e vigiar. Porque Jesus vai vir um dia buscar um povo zeloso e de boas obras, uma igreja santa. A igreja, volto a dizer, amados, não é as quatro paredes, não é a placa da igreja. A igreja João Santo vai para o céu. A igreja Maria das Graças, só essa igreja vai para o céu. É mentira, amados. É mentira de Satanás. Deus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, uma igreja santa. A igreja somos nós.
É nós que temos que buscar se santificar diariamente para agradar a Deus. Se Deus voltar agora me buscar, eu devo estar preparada agora, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vem te buscar. Ninguém sabe. Então é necessário que fiquemos preparados diariamente, constantemente, vigiando para não cair nas ciladas do maligno. Amém? Receba, amado e amada, essa palavra. Guarde no teu coração, amados, a palavra de Deus. E viva, amados, a palavra de Deus, para que você seja abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, te louvo, Senhor, por esta mensagem maravilhosa, Senhor. Oh, Senhor, como Tu és amoroso, Senhor, Deus de maravilha. Infinito és Tuas maravilhas, Senhor. Obrigado, Pai. Aqui eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha levar esta mensagem, Espírito Santo de Deus, a muitas vidas e corações, Pai. E se há pessoas que vai ouvir esta mensagem, que está sendo enganada com vozes malignas, que está sendo cego espiritualmente, quanto um dia eu fui, eu repreendo agora o demônio da cegueira espiritual nesta vida. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo todo o espírito de hipocrisia, todo o espírito do eu, seja repreendido em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar e trabalhar em cada vida, em cada coração, abrindo o entendimento de cada pessoa, abrindo os olhos espirituais e levando o entendimento e a salvação a cada vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Eu desejo a todos um bom dia, um ótimo domingo e um ótimo início de semana a todos, em nome de Jesus.